E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos para mais uma videoaula, já vamos para mais de mês sem vocês, né? O que vamos fazer, né? O que nos basta é aguardar, né? Nossa vontade era estar juntos, mas não podemos. Enfim, nós temos que continuar a tocar o barco e o barco segue o seu rumo com a nossa disciplina de história, que você vai conferir o seguinte assunto. Veja aí. É isso aí então, galerinha, nós vamos dar continuidade no capítulo 4. Lembra que falamos na aula passada sobre a revolta da colônia portuguesa, queria mais dinheiro, queria cobrar mais impostos, até vimos lá a explicação da capa, né, ou melhor, das primeiras páginas da apostila lá do capítulo 4, que fala na página 140 lá da retirada do ouro, na página 141 alguém pagando imposto sobre aquele ouro que era retirado. Nós vimos também para onde foi aquele ouro, né? A consequência daquele ouro que foi levado para outros lugares, principalmente para a Europa e também nas regiões das Minas Gerais. Na aula da professora Estelita, ela explicava sobre as igrejas e os palácios que foram construídos através da retirada do ouro, né? E a aula de hoje prossegue na página 143, falando sobre ainda mais dos impostos da coroa portuguesa. Vamos seguir em frente? Então confira aí a página 143. Siga em frente, então vai dizer assim sobre os impostos da coroa portuguesa. Acompanhe a leitura na tela ou na sua apostila. Vamos lá? Foi! A coroa portuguesa cobrava dos responsáveis pela extração do ouro alguns impostos. Esses tributos não ficavam no Brasil, mas iam direto para Portugal, fato que gerava grande insatisfação da população da colônia, já que o dinheiro não era investido aqui, ia direto para o bolsinho do bonitão do rei de Portugal, né? O imposto mais conhecido era o quinto, que eu falei um pouco dele na aula passada, que obrigava cada mineiro, aquela pessoa que retirava o ouro, a entregar um quinto de tudo que extraía nas minas para a coroa. Assim, cada 10 quilos de ouro retirado, por exemplo, 2 eram para o rei de Portugal. Para auxiliar a coleta de impostos, foram fundadas casas de fundição no Brasil, que respondiam diretamente à coroa portuguesa. Eu vou colocar para vocês na tela umas duas imagens aí para vocês verem sobre as casas de fundição. Vocês têm ali uma fotinha na apostila de vocês, mas eu preparei duas imagens para vocês verem aí sobre as casas de fundição. Confiram. Continuando, pessoal, outro importante imposto do período foi a derrama. Portugal, vendo que a extração de ouro diminuía, estipulou que necessariamente deveria ocorrer o pagamento de 100 arrobas de ouro todo ano, ou seja, 1.500 quilos de ouro. 100 arrobas de ouro quer dizer 1.500 quilos de ouro. Quando chegava o final do ano, havia uma busca e apreensão desse ouro de bens até que completasse o valor desejado pela coroa. Volta aqui um pouquinho. O que eu vou dizer disso? A coroa, o rei de Portugal, sabia que estava sendo retirado muito ouro destas terras. E foi retirado tanto ouro, que chegou uma época que esse ouro começou a sumir no nosso país. Começou a não foi mais encontrado ouro, de tanto que ele foi retirado. Claro que os portugueses não tinham a tecnologia que muitas empresas mineradoras hoje têm, de ir bem debaixo da terra e retirar esse ouro. Eles tiravam de cavernas, tiravam de margens de rio. Hoje em dia as empresas têm outros meios e continuam achando ouro nesse sentido. Mas o rei, quando começou a diminuir o pagamento, diminuir a retirada desse ouro, ele começou a fazer um novo imposto. O primeiro foi o quinto, que era pagar um quinto do que era retirado do ouro. Depois ele foi com a derrama. Dois impostos que iniciaram na época ainda do reinado os impostos aqui no Brasil. E agora eu quero que você olhe para o papai, para a mamãe, ou para o vovô, para a vovó, que está algum adulto perto de você e pergunta assim: e os impostos de hoje? São muitos
ou são poucos? Eles vão dizer para vocês com certeza que os impostos de hoje não são só um, nem a derrama, nem o quinto. É muitos outros que nós temos que pagar, né? Os impostos hoje, no dia de hoje, eles estão sempre embutidos em conta de água, de luz, de telefone, em boleto bancário, enfim, em várias outras coisas que nós pagamos, né? Os impostos hoje são muitos e muitas vezes eles estão quietinhos, escondidos em coisas que nós usamos no nosso dia a dia, como alimento e gasolina também. Beleza? Ainda na página 143 vai ter no Saiba Mais uma coisa bem legal que eu quero partilhar com vocês. Você já ouviu a expressão santo do pau oco? Já ouviu isso? Santinho do pau oco? Ah, o Fernando é santinho do pau oco! Ah, Fernando, será? Vamos lá então? Essa expressão tem origem no período da mineração. Muitas pessoas, para evitar o pagamento do quinto, utilizavam certas técnicas para esconder parte do ouro extraído das minas. Uma delas consistia em fazer santos de madeira, ocada, que era oco por dentro, tá? E preenchê-los com ouro, que se queria desviar da fiscalização da coroa. Daí o sentido informal da expressão usada para caracterizar pessoas como fingidas, né? No caso, pessoas santinhas do pau oco. Interessante, né? Essa colocação na nossa apostila. Vamos em frente? Continuando, galerinha, na página 144 vai falar da revolta do povo brasileiro. E olha, brasileiro já é um povo revoltado. Naquela época, os brasileiros natos e os brasileiros que estavam aqui na colônia, ou melhor, os estrangeiros que estavam aqui na colônia, se revoltaram e nós vamos ver por quê. Confira na apostila. Os altos impostos cobrados pela coroa, utilizados principalmente para a manutenção da vida, de privilégios do rei e de seus próximos em Portugal, foram responsáveis por diversas revoltas no Brasil. Quando o ouro de aluvião começou a escassear, o preço dos produtos que chegavam aos portos brasileiros começou a aumentar cada vez mais, agravando a insatisfação local contra a coroa portuguesa. Observe agora com o professor na tela, nós vamos colocar essa tabela para você, imagens dessas revoltas, né? As principais revoltas e guerras ocorridas no Brasil entre os séculos 17 e também o século 18. Então, pessoal, vocês já viram com a professora Estelita sobre Tiradentes, sobre a revolta que aconteceu naquela época. Isso vai voltar agora, junto com outras revoltas que aconteceram aqui no Brasil. O professor vai estar colocando vai colocar essa tabela também e imagens sobre essas revoltas que vocês veem nessa tabela aqui, beleza? Então na tabela vai dizer assim: revoltas ocorridas durante o período colonial. Primeira revolta em 1684 foi a revolta de Beckman. Quais as causas dela? Insatisfação dos colonos contra os jesuítas, que eram os padres que estavam aqui na época, que se opunham à escravização dos indígenas e contra a Companhia de Comércio do Maranhão. Os objetivos da revolta de Beckman era a liberdade para escravizar os indígenas, alimentos em maior quantidade e de boa qualidade. Os principais envolvidos foram os colonos e grandes proprietários rurais daquela época, tá? Você já vai ver a imagem aí na tela, né, da revolta de Beckman, e nós já vamos encaminhando para a segunda, a Guerra dos Emboabas, entre 1708 e 1709. A Guerra dos Emboabas era a disputa, né, as causas, né, era a disputa em torno da posse e da exploração das minas. Os objetivos da Guerra dos Emboabas eram os paulistas. Eles pretendiam ser os únicos exploradores das minas, já os emboabas também queriam explorar as minas, tá? E os principais envolvidos foram os paulistas contra os estrangeiros, principalmente portugueses, os portugueses que eram chamados naquela época nas minas de Emboabas, beleza? Imagem aí da Guerra dos Emboabas. Guerra dos Mascates, no ano de 1710. As causas: a rivalidade entre a vila de Olinda e o povo de Recife, em Pernambuco. Os objetivos: Olinda continuar dominando Recife e Recife tornar-se independente de Olinda. Principais envolvidos: comerciantes portugueses de Recife,
contra senhores de engenho de Olinda. Imagem na tela para você. Revolta de Filipe dos Santos em 1720. As causas foram a insatisfação contra o controle de Portugal sobre a região das Minas. E aí, os objetivos eram a diminuição dos impostos e fechamento das casas de fundição. E os principais envolvidos, mineiros, que foram liderados por este homem chamado Filipe dos Santos. Isso mesmo, tá? Foto para você conferir a imagem na tela, né? Inconfidência Mineira, em 1789. As principais causas foi a insatisfação contra as medidas restritivas do rei de Portugal sobre a região das Minas, como a proibição de fábricas e engenhos, cobrança do quinto e também da derrama, que nós vimos ali que foram os dois principais impostos cobrados ali na época da retirada do ouro, tá? Os objetivos eram o fim da dominação portuguesa, proclamação da República do Brasil e criação de universidade, fundação de fábricas no Brasil. Principais envolvidos, poetas, escritores, mineradores, militares, padres e outros, destacando-se Tiradentes, que vocês viram lá na aula sobre Tiradentes semana passada, que a professora Estelita gravou e enviou para vocês. Espero que todos tenham visto sim, tá? Fotinha para você também. Conjuração Baiana, em 1798. As causas foi o descontentamento, a falta de alimentos e altos preços e os baixos salários dos soldados. Tá? Os objetivos eram a independência do Brasil, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E os principais envolvidos, homens letrados, padres e muitas pessoas pobres, mulatos, negros, libertos e escravos, destacando-se os alfaiates, beleza? Vai ter uma atividadezinha bem fácil para fazer, conforme está no quadro que você acabou de ler. Por exemplo, somente os grupos mais pobres da população se envolviam em revoltas? Será? Não acredito que seja. Pessoas de diversos segmentos da sociedade, entre colonos, proprietários rurais, comerciantes, poetas, padres, pessoas letradas, população em geral, que se metiam nas revoltas? Eu acho que, se você ler bem, vai encontrar algo parecido no texto. Revoltas e guerras aconteceram em diferentes regiões do Brasil e por diversas causas. Observem, vocês vão ver que em vários lugares do Brasil isso aconteceu, beleza? Continuando então, quarto ano, na página 145 vai dizer da revolta dos escravos, tá? Pessoas escravizadas que fugiam de seus senhores se organizavam em comunidades chamadas quilombos. O professor vai colocar uma imagem de um quilombo bem legal para vocês estarem vendo aí, tá bom? Também vai ter uma atividadezinha bem interessante para fazer de um encarte para vocês, tá? Então, eles saíam, fugiam, se revoltavam e iam para o meio da mata. Eram os quilombos verdadeiros refúgios, lugares que ficavam principalmente em áreas florestais. Entre aqueles que se escondiam nesses locais estavam, além de escravizados, indígenas e até mesmo outras pessoas que eram de alguma forma perseguidos pelo povo daquela época. Tá? Um dos quilombos mais conhecidos, e vocês vão ver ele daqui a pouquinho, por sua resistência, tamanho e tempo de existência, foi o Quilombo dos Palmares. Mais de 30 mil pessoas viveram nele ao longo de pelo menos 100 anos. Nele viveram duas figuras muito importantes para a história brasileira, Dandara e Zumbi dos Palmares. Ambos eram escravos fugidos e tornaram-se liderança nesse quilombo. Quem nunca ouviu falar, né, de Zumbi dos Palmares, né? Olha a imagem dele e da Dandara aí na tela para vocês verem, tá? Quarto ano, entre uma das atividades que vai para vocês fazerem, tá aqui, ó, bem interessante. Vai ter aqui na página 221 da apostila de vocês, algumas pecinhas para vocês colarem aqui nas sombras, tá? Para completar o quilombo. As partes que faltam, vocês vão pegar aqui na página 221, vão recortar e vão colar aqui para completar o nosso Quilombo dos Palmares, beleza?